Olá, não, o Mister hoje, ou pelo menos por agora, não vai estar no sofá, iria seguramente estar a quando do jogo. Mas porque é a final da Taça de Portugal e porque acho que uma prova tão importante, a segunda prova mais importante do calendário futebolístico português, acho perfeitamente normal que tenha uma antevisão ligeiramente diferenciada, olhando e fazendo uma retrospectiva àquilo que as equipas fizeram durante a época e àquilo que eventualmente poderão vir a fazer no jogo de hoje. E com esta final da Taça de Portugal, termina, digamos que, a nível de futebol maior do nosso país, a época de 2020-2021. Jogou-se a Supertaça, jogou-se também a Taça da Liga, o Campeonato Nacional e logo à noite vamos ter o fecho da época através da final da Taça de Portugal. Acredito que já terá sido reconhecido o mérito dos vencedores das provas que já terminaram, assim como acredito e desejo que o vencedor do jogo logo à noite seja também por mérito próprio. A prova rainha, como durante muitos anos foi chamada, ou a prova do povo, como também foi conhecida durante bastante tempo, vai disputar-se hoje, infelizmente, e digo infelizmente porque merece realce, sem aquela que será sempre a sua melhor equipa, o público. Mas antes de me debruçar propriamente sobre aquilo que é a final da taça, quero felicitar o Sporting Clube Braga e principalmente o seu presidente, António Salvador, pela vitória do mesmo nas eleições que se realizaram esta semana. Todos sabemos que o Sporting Clube Braga ainda tem alguns degraus para subir naquilo que é a afirmação definitiva no grupo dos grandes de Portugal, mas acredito, acima de tudo, que com António Salvador, ou que António Salvador o irá conseguir. E se o conseguir, ganhará naturalmente o Sporting Clube de Braga, ganhará a sua cidade de Braga e ganhará também o futebol português. Mas se é verdade que esta final fica sem a sua melhor equipa, repito, o público, não é menos verdade que estarão na final, no jogo de hoje, duas excelentes equipas, o Sporting Clube Braga e o Sport Lisboa e Benfica. Daí que, para iniciar a minha antevisão, eu prevejo um jogo provavelmente extremamente rico no aspecto tático, um jogo em que tudo, mas mesmo tudo, se irá exigir às duas equipas quando estiverem na posse da bola, mas muito mais será exigido também quando as duas perderem a bola. E como todos os jogos, também este tem fatores emocionais que podem ser considerados positivos ou negativos para aquilo que virá a ser a prestação hoje no jogo. Comecemos por os fatores menos positivos ao longo da jornada para as duas equipas. No Sporting Clube Braga, no último terço do campeonato, notou-se uma quebra acentuada de forma individual de alguns jogadores muito importantes na equipa. Essa forma individual que teve uma baixa refletiu-se necessariamente no coletivo da equipa, levando a que o Sporting Clube Braga, nos últimos 6 jogos, tenha apenas uma vitória, o que é, francamente, muito pouco para a capacidade e para o valor e para a classe dos jogadores do Sporting Clube Braga. Claro que a ausência de alguns jogadores também terá provocado o baixar de forma no aspecto coletivo. É verdade que faltaram ao Sporting Clube Braga jogadores muito importantes naquilo que foi a fase melhor e que depois se sentiu a falta deles, como por exemplo David Carmo, Yuri Medeiros e naturalmente a saída de Paulinho, que como todos sabemos
era uma peça muito influente na manobra ofensiva da equipa e na manobra concretizadora da equipa e que deixou de fazer parte do plantel. Em relação ao Benfica, infelizmente teremos que dizer que esta é uma época quase, eu diria quase frustrada, ou pelo menos uma época cinzenta. O Benfica começou a época com uma eliminação muito dura na Liga dos Campeões. Foi uma eliminação dura no aspecto esportivo e também no aspecto económico. Não ganhou a Supertaça, não ganhou também a Taça da Liga. Teve, digamos que, um comportamento na Liga Europa a roçar o sofrível e a classificação final do campeonato, o seu terceiro lugar, afasta o Benfica daquele que é o apuramento direto para a Liga dos Campeões. Para este jogo, seguramente que a ausência de Lucas Veríssimo poderá modificar algumas coisas em relação ao jogo. Lucas Veríssimo tinha vindo dar ao Jorge Jesus a possibilidade de jogar com um setor defensivo inicialmente criado por 3 defesas, com a colaboração no aspecto defensivo dos 2 laterais, mas também no aspecto ofensivo. Penso que a sua ausência, a ausência de Lucas Veríssimo, poderá inclusivamente vir a obrigar Jorge Jesus a mexer e inclusivamente provavelmente a alterar aquilo que poderia ser a sua a opção tática principal, as suas movimentações táticas a virem a ser alteradas pela ausência do jogador. Nos aspectos motivacionais positivos, aqueles que no fundo são o melhor no futebol, comecemos também pelo Sporting Clube de Braga. Carlos Carvalhal disse na sua antevisão que ganhar esta final seria colocar a cereja no topo do bolo. Bolo esse que também é verdade que se diga, se Carlos Carvalhal se refere à época que agora termina, o Sporting comeu a fatia principal ou a maior fatia. Mas o Sporting de Braga tem como fatores motivadores o facto de chegar à final da taça com o melhor ataque na competição, 20 golos. Chega também com o selo de ter sido elogiado por muitos, quase por todos, como a equipa que durante este ano praticou o melhor futebol do campeonato. Procura a sua terceira vitória na taça, que me parece um fator extremamente positivo, dado que esta é a 6ª final que o Sporting de Braga vai ter que disputar. E no Benfica? No Benfica, seguramente que uma vitória nesta final servirá e muito para dar, digamos que, algum brilho àquilo que eu chamo uma época cinzenta. Cinzenta pelas expectativas criadas no início do campeonato. Mas o Benfica também é verdade que se apresenta num crescente de forma e basta verificar as últimas 15 jornadas onde o Benfica obteve 13 vitórias. Disputa a sua 27ª vitória em 38 finais de taças de Portugal. Traz na sua bagagem um Severovic num momento de forma impressionante. Basta recordar que nos últimos 2 jogos fez 4 golos. Traz também uma subida de forma de Everton, o Cebolinha, que finalmente começa a dar sinais da valorização que tinha no Brasil, que levou a que fosse a aquisição e a sua vinda para Portugal. Weigl apresenta-se também num momento de forma, talvez o melhor momento desde que está em Portugal. Pizzi tem feito uma ponta final de campeonato muito importante e se é verdade que nesta altura é a equipa mais pressionada para
a vitória final da taça, pressionada pelo país, pelos seus adeptos, também é fácil de reconhecer que será, seguramente, pelo passado recente do campeonato, a equipa mais motivada, principalmente pela excelente segunda volta que fez. E dito isto, que seguramente muito mais coisas haveriam para falar numa antevisão mais perfeita daquilo que poderá vir a ser a final da Taça de Portugal, mas como o futebol foi, é e com certeza vai continuar a ser um desporto complexo e totalmente imprevisível, e como sempre o digo, que se o futebol fosse uma disciplina da universidade, nunca mais acabaríamos o curso, porque o futebol está em constante perfeição e imperfeição, ou em constante construção e reconstrução. Acabo por dizer que este jogo é um jogo em que o sucesso está perfeitamente ao alcance das duas equipas, está na frente dos olhos das duas equipas, e porque não me quero alongar naquilo que eventualmente poderá ser uma adjetivação excessiva que muitas vezes vejo agora no futebol, ou na linguagem do futebol, limito-me a dizer que será um jogo interessante, um jogo que espero seja riquíssimo no aspecto tático pelo valor das duas equipas e dos seus treinadores. Serão duas excelentes equipas em campo, dois excelentes treinadores e, portanto, estão naturalmente, eu não direi acima da mesa, mas em cima da relva, condições ideais para que se possa assistir a um bom jogo de futebol, jogo bom de futebol que saiba dignificar o futebol em si e que seja também as duas equipas, ou que sejam também as duas equipas capazes de ter um comportamento que possa considerar-se para o árbitro da partida, que seguramente merecerá este prémio pela sua excelente carreira durante a época que agora termina. Que venha a taça, que venha o jogo e portanto, viva o futebol e apenas a lamentar, volto a referir, que é mesmo de lamentar que neste jogo falte naturalmente aquela que é sempre a melhor equipa no futebol, o público.